Tessari da Sante Móveis, Loja Regla e Bonato Ultragás são nossos apoiadores culturais aqui pela Ativa FM. Estamos recebendo aqui o Felipe Andreola, que vai conversar com a gente aqui dentro da nossa programação desta manhã. Ele é gerente de operações... gerente de operações da Fiergs. Senai. Sistema Fiergs. Isso aí. Ele atende Nova Prata, Veranópolis, Guaporé, Farroupilha, Garibaldi, enfim, toda a região. E vai nos trazer aqui algumas informações especialmente importantes para a questão do jovem aprendiz, que a gente vai saber melhor sobre isso, um trabalho que é realizado, enfim, né, aqui em Nova Prata e na região. Felipe, é um prazer tê-lo conosco. Tudo certo? Bom dia. Bom dia, prazer é nosso, Marangoni, Preto e a todos que nos acompanham pela Rádio Ativa FM. É uma grande oportunidade, pois o que eu vou apresentar aqui, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que pertence à Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Então, o Senai pertence à Fiergs, nossa mantenedora, é uma instituição privada que foi criada pela indústria. E o que eu vou falar aqui é o que a gente faz há mais de 80 anos, e o número é muito bacana porque tem mais de 80 milhões de alunos que já foram formados nessa história tão bonita, que é o programa Jovem Aprendiz. Uhum. E tu falaste muito bem, quantos? Desculpa, Felipe, quantos? Mais de 80 milhões nessa 80 história. 80 milhões passaram pela escola? Eu até posso olhar o número preciso desse ano. Eu acho que está beirando os 90. É um número impressionante. Está beirando os 90. É raro ter alguém que não conheça alguém que passou pelo Senai, e que tenha tido essa bela experiência. Mas aí de uma maneira geral em todos os cursos que oferece. Em todo o país e todos os cursos, ou especificamente nesse jovem aprendiz? Hoje nós somos a maior instituição aqui da nossa região, da América, e estamos entre as 5 maiores do mundo em educação profissional, para ver a relevância que é. O Senai foi criado em 1942 pela indústria, exatamente para preparar, a qualificar a mão de obra para esse desenvolvimento industrial do país. E hoje... Na época estava começando, né, Felipe? O que houve uma mudança, né? Exatamente. Queiramos ou não, vamos botar assim, é uma relação. Exatamente. Né? A questão do Getúlio Vargas, que decidiu que o Brasil precisava, também, claro, a questão do Brasil, que era o rural, precisava industrialização. Exatamente. E se formos olhar hoje, né, a indústria é ela que puxa todo o desenvolvimento. Tudo que a gente está aqui hoje numa sala, com microfones, com cadeiras, com roupas... É a indústria. A indústria é ela que puxa, né, o desenvolvimento de toda a sociedade. Então, o que eu vou trazer, e eu quero que tenha muita atenção, eu vou repetir diversas vezes aqui, depois eu vou deixar o canal para a gente colocar na reportagem. A gente precisa que o pai, a mãe, o vô, a avó, o jovem que está nos acompanhando aqui pelos canais da Rádio Ativa, que entenda o que é o programa Jovem Aprendiz. Muito se fala em programa do menor aprendiz. Menor aprendiz, quando chega nos 18 anos, não é mais menor de idade. Jovem aprendiz compreende as idades entre 14 e 24 anos de idade. Então, 14 e 24. 14 e 24. Claro que tem cursos que a gente dá ali, o pré-requisito é estar no ensino médio, ter 16 anos, porque tem todo um viés da indústria que vai depois trazer esse jovem para trabalhar. Mas o que eu quero comentar, antes de falar dos programas, falar do que é esse projeto. A gente faz isso há mais de 80 anos e, pasmem, tá? Pouca gente sabe. A indústria ela tem uma obrigação compulsória de contratar jovens para serem aprendizes, para desenvolver a parte profissional. Então, o que acontece? O Senai, aqui de Nova Prata e da região, tu falaste muito bem, eu cuido de toda a região, são 23 municípios, pegando aqui lá de São Jorge, Guabiju, Paraí, Nova Araçá, Nova Bassano, André da Rocha, Protásio, Fagundes Varela, Cotiporã, Veranópolis, Vila Flores. Pegando o nosso entorno aqui, tem muitas famílias que estudam aqui no Senai de Nova Prata ou de Veranópolis. Então, o que eu quero comentar? O jovem, ele recebe meio salário mínimo, com carteira assinada, para estudar. Cursos de, no mínimo, 1 ano até 2 anos. Tem de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Depois eu falo das áreas. Mas o que o pessoal não conhece, que não sabe? O jovem, nessa fase, ele tem a obrigatoriedade de estar fazendo o ensino fundamental e o ensino médio. Certo. Isso é a legislação brasileira. Perfeito, que obriga. Se torna opcional ele se desenvolver também na parte tecnológica. E o Senai, com esse programa, e eu posso garantir para vocês até, estou convidando aqui, e reforçando para toda a sociedade que passem ali no Senai, é do lado da rodoviária, dá uma espiadinha ali, não custa nada, mas vocês vão se surpreender. Falava há pouco aqui nos bastidores,
nós estamos instalando e recebendo a entrega técnica de um centro de usinagem CNC, com comando numérico computadorizado, do que tem de melhor na indústria. Sim. E quem é que vai fazer uso dessa tecnologia? Uma máquina industrial. São os jovens. São as pessoas que lá fizerem cursos, adultos também, mas eu quero falar do jovem. Esse centro de usinagem está aqui em Nova Prata? Ali em Nova Prata, Perfeito. aqui em Nova Prata. Então, como é que é o nosso trabalho? É mão na massa. É aprender na prática uma profissão. Isso a gente faz, tem vários nomes para isso. É maker, é um laboratório aberto, eu brinco, né? É uma Disneylândia para o jovem tecnológica. Porque, por exemplo, nós temos ali um scanner digital, onde eu posso pegar essa caneta aqui, que vocês estão olhando, eu posso colocar nesse scanner, automaticamente sai a prototipagem em 3D e eu consigo fazer uma usinagem na minha impressora 3D e reproduzir essa peça em segundos. Questão de poucos segundos. Isso serve para um brinquedo que o jovem se inspira em fazer, como serve para uma peça industrial de alta complexidade. É esse conhecimento que eu estou falando. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso também. Mas o que eu estou fazendo nessa abertura aqui é que as famílias, você pai, mãe, vovó, jovem, não conhece essa oportunidade. Pensa ter o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, você jovem, podendo estudar num curso de excelente qualidade, gratuitamente e melhor, recebendo com carteira assinada, na condição de jovem aprendiz, uma bolsa de meio salário mínimo. Hoje passa de R$800. Deixa eu pontuar isso aí. O jovem, ele vai aprender, ter a carteira assinada e receber R$800. Isso aí. O jovem vai aprender uma profissão, vai ter carteira assinada e vai receber R$800 por mês. Por mês de ajuda. Uma ajuda. Ontem à noite nós estávamos numa reunião aqui na Câmara de Vereadores de Nova Prata. Quando iniciam os cursos, a gente faz uma reunião com os pais. Porque a gente não consegue sozinho transformar o jovem num cidadão do bem. Nós sabemos que tem famílias muito bem estruturadas, outras que precisam de mais apoio. As indústrias, então, é um tripé. A indústria nos apoiando com o que eles desejam de perfil de trabalhadores profissionais para dar conta desse desenvolvimento tecnológico, que ele é constante. As famílias nos apoiando, porque não adianta ali no Senai ter as rédeas curtas e ensinar, e lá em casa tá tudo solto. Liberado. Então, ontem eu perguntei para os pais, e quem está nos escutando, eu perguntei assim, levanta a mão quem tem o filho ou a filha que ajuda em casa de alguma forma. Bom, foi unânime, assim, todo mundo levantou a mão. Aí eu disse, agora vem a segunda pergunta, levanta a mão quem tem o filho ou a filha que lava a roupa, passa ferro e guarda no armário a sua roupa, sempre. 2 ou 3. Aí eu disse assim, olha só, lá no Senai, pegando o exemplo dessa máquina, que é um centro de usinagem com comando numérico computadorizado, tem programação, tem que fazer uma série de comandos para que essa máquina produza uma peça. Eu disse, apertar o botãozinho da máquina de lavar roupa é muito mais simples do que operar um centro de usinagem. Então, vocês, pais, devem começar a incentivar seus filhos a ajudarem mais em casa. Eles vão receber agora esse salário, que pode ser a economia dele, pode ser para contribuir em comprar comida, porque eles comem bastante nessa fase de crescimento, mas é que eles têm esse comportamento de saber que eles têm uma responsabilidade. O que eu disse que é opcional, porque essa educação paralela é para prepará-los para o futuro. Aí eu fiz uma pergunta, e eu vou citar aqui porque ele me permitiu. Hoje, um dos filhos que está lá no curso conosco, que é o curso de mecânico de manutenção de máquinas industriais, pega a parte elétrica, mecânica, que é o Natan. Ele fez um depoimento, ele começou a aula na segunda-feira. É a primeira vez que ele está ali no Senai. E ele fez um depoimento, eu disse, eu vou citar teu nome, o Natan, na rádio, porque ele tem que inspirar os outros jovens. Eu fiz uma pergunta e primeiro uma menina disse, eu disse assim, se vocês não estivessem aqui no Senai hoje, com carteira assinada, Sim. aprendendo uma profissão, vocês estariam fazendo o quê? E a menina disse, dormindo. Aí eu disse, perfeito, que bom, estariam dormindo. Aí o Natan disse assim, a gente vê muitos jovens aí que estão se perdendo, porque eles não têm o que fazer nas horas vagas, e aí ele colocou exatamente assim, eles ficam fumando, bebendo e dormindo. Então, 3 coisas, a dormir faz muito bem. Ele, inclusive, disse assim, tem um estudo que fala que a gente vai dormir uma boa parte da nossa vida. Eu disse, dormir é bom para recuperar as energias, mas eu ainda disse assim, é melhor ter o jovem que está desocupado dormindo do que está acordado fazendo coisa errada. Então, eu brinco e trago o seguinte, o jovem que abraça essa oportunidade de fazer um curso no Senai com essa excelência, ele vai chegar na condição da maioridade com um certificado de 800 horas, de 1.200 horas, de 1.600 horas,
E aí eu fiz a pergunta para os jovens. A gente fez praticamente uma palestra hoje de manhã lá, porque é muito bom interagir com eles. Sim. Eu disse assim, imagina um jovem que não quis fazer essa formação. Quais as chances de conseguir trabalho? Aí tu bate lá na porta de uma empresa e diz assim, olha, eu tenho a saúde boa, eu sei falar, eu sei ler e escrever, sei usar o celular, sei assistir filme, sei jogar videogame, sei virar à noite sem dormir, mas eu não tenho uma profissão. E vocês com um certificado do Senai, de mecânico de usinagem, por exemplo, mecânico de manutenção, quem é que vai ter mais chance? E claro que eles concordaram, nós vamos ter muito mais chance de conseguir trabalho e começar uma carreira. E aí eu fiz um outro contraponto bem importante para quem está nos acompanhando aqui pela Rádio Ativa. Esse jovem, quando ele terminar essa formação, ele não vai ganhar o dobro, que é o salário inteiro. Ele pode ganhar já inicial 4 vezes mais. Certo. Aí vem a diferença. Não, é certo, muito bem. Eu tenho uma pergunta do ouvinte, mas depois vou fazer essa pergunta aí. Só que tem um detalhe que a gente não colocou ali ainda, que fora da hora você falava pra gente aqui, o Felipe. Essa questão do jovem dos 14 aos 24. Exatamente. Certo, só que até os 18 ele não pode trabalhar, tem que ter um trabalho, não é? Isso aí. Isso é a lei. Isso aí. Certo, perfeito. A partir E em locais insalubres. Pode trabalhar como? Claro que Sim, pode mas perfeito, pode trabalhar, carteira assinada, enfim. Isso aí. Certo, muito bem. Então, esse jovem, ele pode estar numa empresa, Sim. vamos colocar aqui na rádio, vamos contratar ele, só que aqui não é uma indústria, mas tudo bem. Vamos lá. Indústria da informação, vamos lá. Ele trabalha numa empresa, tem carteira assinada nessa empresa, está trabalhando, tem um salário fixo por trabalhar nessa empresa. Perfeito. E ele quer fazer o curso. Jovem aprendiz. O jovem aprendiz. Sim. Ele vai poder trabalhar nessa empresa com carteira assinada, ter esses R$800 também com carteira assinada junto a vocês? Sim. Olha a condição. As duas coisas. Excelente pergunta. E isso, o pessoal que está nos acompanhando tem que entender qual é esse propósito. Nós queremos desenvolver a sociedade. Essa é a proposta. As pessoas que têm a faixa etária dos 14 aos 24 até terminar o curso, então se eu for fazer um curso de 2 anos no Senai, eu tenho que ingressar nele com 22 anos, para quando eu chegar nos 24 anos... Para fechar os 24. 24. Então, essa sua pergunta, Marangoni, quando tu fala assim, eu estou trabalhando em algum lugar, com carteira assinada, tá tudo certo. Eu posso fazer parte do programa Jovem Aprendiz, desde que não seja a mesma empresa que eu estou trabalhando, porque isso não caracteriza o propósito do programa, e isso está dentro da regra. Isso é uma condição excelente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma ocupação. Eu trabalho num escritório atendendo clientes. E eu gostaria de ir para o ramo industrial. Curso técnico. Vou fazer um curso técnico na área de mecânica. Beleza. A indústria poderá contratá-lo na condição de jovem aprendiz, né, porque atende aos requisitos. Essa pessoa passa daí a estudar, mas a condição tu tem que estar cursando o ensino médio, não pode ter abandonado os estudos regulares. Tem que estar cursando. E tu vai ter que concluir ele. E depois, se tu concluir antes, tu pode continuar no Senai. Então, assim, tu tem que estar cursando pelo menos o ensino médio. Essa é a condição. Então, são vários quesitos, mas que isso é possível. Então, vamos pegar, assim, na vida desse trabalhador que trabalha nesse escritório. Só dando esse exemplo, é um exemplo fictício aqui. Sim. Ele ganha lá o seu salário mensal. Imagina que ele tem um turno livre, de manhã ou de tarde, porque os cursos do programa Jovem Aprendiz ou é de manhã ou é de tarde. Digamos que ele trabalha no turno da madrugada ou trabalha só de manhã. Ele poderá estudar conosco num desses turnos, com carteira assinada, complementando a renda dele em mais meio salário mínimo. Além do que ele ganha na empresa onde ele trabalha, mais os R$800. Exatamente. Então, a tua pergunta foi muito boa, só que ela é delicada de responder porque tem uma série de quesitos, né? A pessoa não pode ter abandonado os estudos e simplesmente querer só pensar no dinheiro, Retorno financeiro. no retorno financeiro. A gente tem que formar pessoas para desenvolver a sociedade. É isso que a gente faz. O nosso ouvinte aqui, eu não sei o nome dele, manda o nome, por favor, aí, é final 2475. 2475. Bom dia, pergunta, é um trabalho desenvolvido pela indústria, mas o fomento é público? Sim, boa pergunta. Nós vamos deixar no link da reportagem o que acontece. A gente divulga pouco esse programa, mas é o que a gente faz... É a base, esses 80 milhões que eu falo são todos os nossos programas. A maior base que nós temos hoje é o programa Jovem Aprendiz, que é o que acontece naturalmente. As indústrias têm, dependendo do porte, depois eu quero dar um depoimento da indústria, me lembra disso no final porque é bem importante. As indústrias, elas têm uma certa dificuldade de acessar esse jovem.
exatamente por esse desconhecimento. Imagina você, jovem que está escutando essa reportagem hoje, você não parou para ouvir com atenção essa grande oportunidade. Ganhar para se desenvolver. Então, a pergunta do ouvinte é muito boa porque a gente vai disponibilizar um link. É um link simples. Se não tiver condições de responder, pode passar ali no Senai de Nova Prata ou o Senai mais próximo. A gente ajuda a preencher. É só pegar o nome, a idade, qual escola quer estudar e qual área. E falando de áreas, tu tinha me provocado, né? Sim. As áreas, a gente tem 28 áreas distintas da indústria. Para o jovem aprendiz. Para o jovem aprendiz. Aqui em Nova Prata, a gente atua, obviamente, por aqueles segmentos que têm a predominância econômica aqui do município. Necessidade local. Posso garantir que o setor da Serra Gaúcha Metal Mecânico é uma predominância enorme. Mas daí tu vai me perguntar assim, mas a moveleira? A moveleira avançou tanto hoje que tu não tem mais o marceneiro, aquele artesanal. Sim. Hoje eles usinam madeira. Manual. Usinam madeira em centros de usinagem com comando numérico computadorizado igual esse que eu estou recebendo aqui. É tudo tecnologia. Então eu posso garantir para vocês assim, eu tenho a parte de logística, que é muito importante em todos os segmentos industriais, a parte de manutenção mecânica, que pega elétrica e mecânica, a parte de fabricação mecânica, que pega toda a parte de usinagem, essa parte pega assim todas as nossas indústrias aqui hoje, da parte de estruturas metálicas, de reforma de pneus, fabricação, tudo isso tem um processo mecânico automatizado por trás. Tem o eletromecânico, que daí são áreas muito próximas, mas que tem um viés de perfil de saída muito similar. Muito assim. Muito bem. Então, te respondendo, a gente tem hoje uma abrangência para atender a necessidade industrial. É isso que a gente faz. Perfeito. Nós estamos falando, depois, o Felipe, depois do curso de 2 anos. Isso. Curso de 2 anos com R$800 por mês e carteira assinada. Perfeito, muito bem. Nós estamos falando de que salário, nível salarial, depois de concluído o curso, quando a pessoa for para a indústria. Muito tem bem. Ideia? Excelente pergunta. Quando a gente tem, por exemplo, eu vou falar de algumas ocupações comuns nas indústrias, tá? Um auxiliar de produção vai ter o piso da categoria. Um jovem que tem um curso de 1.600 horas de mecânico de manutenção, o setor de manutenção de uma indústria, se nós formos olhar, ela não é mais um salário mínimo há muito tempo. Então ela vai pagar 2, 3, até 4 salários mínimos para essa ocupação. Se a pessoa tem um cargo de supervisão, se ela está iniciando, com certeza o jovem tem uma ansiedade enorme, né? Mas o jovem hoje ele já quer ser o presidente da empresa. Sim. É normal, é natural. Mas ele sabe que ele tem que construir sua carreira se aperfeiçoando. É uma escala. Na parte da gestão. Mas eu posso lhe garantir que o que eles ganham na condição de jovem aprendiz, quando terminarem, eles já podem ter a possibilidade de ganhar pelo menos 4 vezes mais. Mas nessa linha, desculpa aí, Felipe, Fala, a questão do sistema, é evidente que nós acompanhamos pela imprensa a questão do sistema Fiergs. Sim. E dentro desse contexto hoje, que virou hoje, está uma discussão, não somente aqui especialmente aqui na região, mas de modo geral no Estado e em muitas outras áreas do país. O que você está falando, a questão da indústria. Sim. A todo momento, a informação reiterada, está faltando gente para trabalhar, procurando. Quer dizer, há uma procura, há muitas vagas no mercado. A questão da formação técnica. Isso. Né? Tem muitas vagas, e aí? Olha só, a indústria precisa de pessoas qualificadas. É isso. O processo industrial hoje ele não é simples de operar. Ele tem que ter uma qualificação mínima porque são máquinas robustas, processos muito robustos. O nosso jovem hoje, e eu estou estudando hoje a geração ansiosa, porque ele tem muito estímulo. Quem está nos ouvindo que é mais veterano, vai lembrar, na época dos nono, nós falávamos aqui, né, da nossa história, mal e mal, o meu nono, por exemplo, o Luiz Dallagnol, aprendeu a desenhar o nome assinando nota promissória. Essa foi a alfabetização que ele teve. E teve sua carreira, foi caminhoneiro, teve seu comércio e deu tudo certo. Mas o orgulho que nós tínhamos do passado era atravessar roça, estrada, pegar cavalo para poder minimamente aprender a ler e escrever. Era isso, e trabalhar na lavoura. Hoje, o jovem tem muito estímulo com telas, com celular, com tudo, e ele tem uma facilidade de aprender coisas boas. O que a gente faz é estimular exatamente
o caminho do bem. Não adianta tu ficar vagando nas redes sociais ali, Sim. se perdendo e gastando energia. O que tu me perguntou ali, a indústria quer gente qualificada. E o que a gente está fazendo aqui, e ainda voltando lá do cadastro, a gente está auxiliando as indústrias, porque tem muitas delas que não conseguem mais esse acesso. Certo. E eu, com esse trabalho que eu estou divulgando nas regiões, nós já estamos com uma lista de interessados de mais de 400 jovens. Isso é fantástico. Ô Felipe, abraço para o Carlos Afonso Gade que está nos ouvindo e abraço para o Valdair. Meu filho tem 14 anos. Não se encaixa em nada? É uma questão de dar uma olhadinha para ver. O 14 anos, põe a lista lá, põe o nome lá, porque nós temos vários projetos, inclusive com a prefeitura, que a gente está desenhando. E quem determina a idade mínima para entrar nos cursos são as indústrias. Então, esse cadastro que eu quero que coloque o nome do seu filho lá, a gente vai alcançar para as indústrias, porque a casa do aluno é a indústria. Então, tu não vai receber alguém na tua casa sem minimamente saber quem é. Eles vão querer saber quem é a família, fazer uma entrevista, fazer uma seleção. É uma contratação. Eles não vão patrocinar um curso de 1 ano, 2 anos, de uma pessoa que eles nunca falaram na vida. Então, eles vão fazer... Hoje, essa lista a gente vai alcançar para a empresa. Perfeito. Então, esse é um detalhe importante que a gente precisa colocar. Isso aí. Assim, o nome ele é analisado para ver se cai no conceito do que pretende a empresa, é isso? A gente parte do pressuposto seguinte: se eu não faço essa busca aqui na sociedade, eu não consigo imaginar quantas pessoas estão interessadas. Se a pessoa colocou o nome lá e depois não aceitar, não quero, não estou afim, esse curso não me atende, tudo certo. Esse pai que pergunta, dos 14 anos, a gente sabe que quanto mais cedo começar a trabalhar, melhor. Mas não adianta, por exemplo, eu dar um curso de mecânico de usinagem, aprender a soldar, que lá no Senai pode, mas chega na indústria só pode fazer a operação de solda com 18 anos. Porque é uma operação proibida para menor de 18 anos e está tudo certo. Daquilo que se encaixa. Isso, não adiantaria formar ele tão cedo e depois ele ficar uns 2 anos esperando chegar à idade para poder trabalhar. Perde a prática. Não é que perde, mas aí ele vai ficar... vai ficar frustrado, basicamente. Frustrado. Mas a gente tem programas que... Especificamente para os 14. Exatamente. O nosso ouvinte também quer saber se tem alguma coisa de informática. Tem. Nós temos cursos. Todos os cursos que a gente trabalha hoje, a informática é a base. Quando eu falo de mecânico de usinagem, a CNC, comando numérico computadorizado, a programação toda é informática. Agora de manhã eu estava lá, tem um curso de logística, e os alunos estavam lá fazendo apresentações no sistema operacional. O computador hoje, ele é a base de tudo. Hoje tu não tem mais nada praticamente manual. Então a informática, um curso específico somente de informática, isso é o que está dentro dos nossos programas muito mais robustos para dar conta, né? Felipe, desculpa, como eu falei para ti antes de começarmos aqui a entrevista, né? No programa, eu coloquei para ti que eu moro ali bem próximo à escola do Senai, aí perto da rodoviária, certo? Certo. E aí eu observo que ali tem, por exemplo, eu observo que tem pela manhã e à tarde muitos jovens saindo, fazendo curso, fazendo formação ali. Isso. Qual é a diferença entre essa ideia que você está propagando aqui e aqueles que já estão na escola Senai? Os que já estão os que estão fazendo parte desse programa. Todos já eles. Tem gente fazendo parte do programa. Não, 100% dos alunos que estão de dia lá têm carteira assinada e estão nessa posição. 100%. Porque... Todos eles que você vê lá... Eu vejo agonizada no contraturno. Estão recebendo esses R$800 viu, Felipe? Contraturno. Porque aí pode criar uma confusão na cabeça do nosso ouvinte que, assim, mas oferece cursos, né? Aí tem curso que você tem que pagar para fazer. Sim, olha só. Boa pergunta de novo. Pô, você só faz pergunta boa aqui. Ainda bem que a gente Primeiro, esse jovem que está lá de dia, predominantemente, praticamente 100% deles que estão lá, porque eventualmente alguma empresa nos contrata para os trabalhadores da indústria. E aí eu vou responder essa tua pergunta. A estrutura do Senai hoje, ela atende a todas as faixas etárias. Só que você que perdeu o time, não teve a oportunidade na sua época de fazer um curso desses, paralelo ao ensino fundamental e médio, você pode voltar como adulto. Eu falei para os jovens hoje de manhã, não está afim de fazer o curso, fala para o coleguinha que não está afim de fazer, que depois ele pode vir fazer. Só que ao invés de ganhar R$800 por mês, talvez ele tenha que pagar uma mensalidade de R$800 para poder fazer um curso. Porque a gente não pode aplicar a nossa gratuidade para fora dessa faixa etária, a não ser com alguns programas que a gente tem, que aí eu abriria aqui um leque enorme. Mas, por exemplo, alguém tem que patrocinar. Se a prefeitura entender que as pessoas que estão lá na vaga do Cine precisam de uma qualificação e elas têm uma idade de 40, 50, idade produtiva, e que precisam de uma requalificação para se reinserir no mercado, a prefeitura pode comprar uma turma fechada
e nós irmos lá e oferecer. Para a pessoa que vai participar, é gratuito. Do contrário, eu tenho cursos que eu ofereço ali no balcão da escola, que não é a proposta de eu ter vindo aqui hoje, para não confundir a mente de quem está acompanhando, que são cursos avulsos, que a pessoa pode ela ir espontaneamente. Eu quero fazer um curso de solda, quero trabalhar na rama de soldagem. Sim. E vai pagar esse curso, vai participar lá conosco. A estrutura é a mesma. Mas eu não posso dar a gratuidade e remuneração para quem não faz parte do... A gratuidade e remuneração é dos 14 aos 24 anos. 24 Programa anos. Jovem Aprendiz. Programa Jovem Aprendiz. Programa Jovem Aprendiz. Agora, de repente, tem lá em casa, agora nós temos os ouvintes, estamos acompanhando, o pai, a mãe, como esse pai, enfim, se interessaram nessa questão. É possível chegar lá para dar uma olhadinha? Eu quero ver o que tem de curso, se algum deles encaixa com o meu filho. Vou trazer o filho, quem sabe, dar uma olhadinha. É possível fazer? É possível, podem conhecer a escola. Nós tivemos recentemente um evento chamado Mundo Senai. A gente abre as portas para a comunidade e os alunos demonstram as tecnologias. Não é uma feira de ciências. É simplesmente uma visita técnica onde a gente está lá preparados e toda a apresentação, inclusive, mando um abraço para o prefeito, ele esteve lá, uma previsão de ficar lá 1 hora, ele ficou mais de 2 horas e não queria mais ir embora, de tão encantado que ele estava. Pela desenvoltura dos jovens e apresentar todos os processos que eles estavam aprendendo. O Beto, de repente, não quis fazer um curso? Não vai querer fazer um curso, prefeito? Eu acho que ele já fez aquele dia no Mundo Senai, porque ele se interessou tanto que eu disse assim, olha, a ideia era uma visita, ele ficou instigando os jovens, e os jovens com uma desenvoltura enorme, explicando toda a história daquele processo que ele estava ali. Por exemplo, o processo de usinagem, eles contaram desde a origem aos tipos de equipamentos que foram desenvolvidos até chegar no hoje. Puxa vida, mas Então, agora assim, porque quando eu vou embora, meio-dia, né? Às vezes sai por aqui, às vezes sai por lá, coisa e tal, né? Para ir para casa, e eu sempre vejo esse pessoal uniformizado. Uniformizado, eles Essa garotada aí, né? EPIs, ferramentas, equipamentos, Exatamente. é tudo por conta do Senai. Então, quer dizer, é tudo por conta do Senai e o Senai paga ainda para esse jovem fazer o curso. Quem paga é a indústria, que é a nossa mantenedora. Perfeito, perfeito. Mas sim, é através do Senai. E eu digo assim, parece uma coisa tão simples, né, que a gente faz há mais de 80 anos, mas vocês que moram aqui e enxergam esses jovens, não percebem a riqueza que temos aqui de desenvolvimento. E eu falei que eu ia dar um pitaco na indústria, mas antes eu vou falar do jovem. Ontem, na reunião de pais, os pais sempre dizem assim que essa geração está perdida, essa geração não quer nada com nada. Depende, né? Eu disse 2 filósofos. O primeiro, Sócrates, que viveu 400 anos antes de Cristo, dizia que se depender da juventude estaríamos com a sociedade perdida. E aí eu fui pesquisar mais a fundo. Hesíodo, que viveu 699 anos antes de Cristo, dizia: se depender da frívola mediocridade desse jovem, nós não teremos nenhum sucesso, porque eles ficam vagando pelas praças, comem os aperitivos antes dos adultos, não respeitam os mais velhos. Aí ele falou mal pra caramba. Então, mas eu desculpa aí, querido Felidão, vou perguntar, e como é que eles chegaram lá? De onde eles viemos? Não foram jovens? De onde viemos? Do jovem. O que acontece, para trazer para hoje, o jovem é a fase mais delicada da vida. Pergunto para vocês aqui que estão aqui, a gente não combinou isso. Quando vocês tinham 14, 15 anos, sabiam o que queriam do futuro? Mas que sabia o que? Sabia que estava no mundo. Tinha uma ainda. interrogação, tinha energia, tinha hormônios e vamos ao mundo. Então o jovem hoje ele tem muita dificuldade de saber o que é o futuro e tem muita oferta. Aí vem o ponto. Esses jovens, os nossos avós diziam que viveram as épocas das guerras. Poxa, o nosso jovem viveu a pandemia. A pandemia foi uma guerra terrível que tinha que ficar recluso. Depois, o Rio Grande do Sul ainda viveu, na sequência, 3 enchentes. A coisa não ficou fácil, mas nos deixou mais fortes. O nosso jovem hoje tem que ter um cuidado, porque o que está pegando e adoecendo os jovens é esse excesso de estímulo de coisas ilusórias. O mundo da internet, o mundo das redes sociais, isso dá um desequilíbrio mental. E aí eu peço para que os pais cuidem, porque se for olhar as famílias, bebês em restaurante com uma tela na frente para poder almoçar em paz, não é o caminho. A gente tem que vencer o uso da tela pelo bem. Então, lá no Senai, a gente permite usar o celular, desde que use para uma atividade pedagógica. Eu vou acessar um QR Code, vou ver o manual da máquina, vou fazer uma pesquisa e a gente monitora. O que não dá é para ir contra, porque a tecnologia, se eu acabei de dizer que a informática está em todos os programas, faça o bom uso dela. Eu acredito que vocês também mantêm uma comunicação com o estudante através do celular. A gente tem que ser mais atrativo do que a rede social e a dispersão deles. Mas a gente alerta, porque pai e mãe, por que eu falei que é um tripé que tem que cuidar em casa? Às vezes, o meu filho é comportado, ele se tranca no quarto e só vejo ele no café da manhã no dia seguinte. Às vezes vira à noite.
na internet e passa o dia dormindo na aula. Isso não é produtivo. A gente alerta, a gente chama as famílias. Mas eu falei que eu ia dar um recado para a indústria. O que eu quero dizer é o seguinte, esse trabalho de vir aqui na rádio e divulgar o programa era sempre uma responsabilidade dos RHs das empresas fazer a sua captação. Como é que funciona esse programa há muitos anos? Eu tenho uma indústria com 200 funcionários, eu vou passar o chapéu dentro da indústria. Ó, tem algum filho, filha, amigo que tu queira trazer para o programa? Indica para o Senai. Desculpe, Felipe, então eu só vou te interromper para dizer. Então, esses alunos, por exemplo, que estão agora no Senai, eles foram encaminhados pelas empresas? Sim. É por isso que eles sabem. Porque, de uma maneira geral, de repente, a população geral não saiba disso. As empresas divulgam nas escolas. Perfeito. Isso. Então, o que a gente tem feito nesse trabalho? Tem indústrias de menor porte, tem indústrias com menos funcionários, que às vezes o Recursos Humanos é um escritório de contabilidade. Sim, e o dono da empresa é o que faz tudo. Chuta pro gol, cabeceia, paga a conta, paga a boleta, paga a luz, produz. Então, eu digo assim, tem muitas indústrias, e é por isso é o recado, a gente está fazendo esse trabalho para poder trazer mais interessados e ajudar a todos os segmentos industriais e a todos os portes de indústria. Por quê? Fazendo essa divulgação, a sociedade começa a entender o que é aqueles jovens de jaleco lá, o que eles fazem. Também quero fazer parte disso. Isso é uma baita oportunidade. E a indústria, o que eu digo hoje é assim, que aí a câmera, acho que essa aqui eu vou olhar sempre, eu gosto de dizer, olhando nos olhos de quem está nos assistindo. Seja o momento da sua indústria. Tem indústria nessa condição que estamos agora, soltando foguete, festejando, estamos muito bem. E tem outras passando por uma dificuldade enorme. Seja o momento da sua empresa, o Senai é teu parceiro. Por isso estamos fazendo esse abraço da sociedade aqui, trazer mais pessoas interessadas que, às vezes, por falta de conhecimento, não vêm para esse programa, que é maravilhoso. Eu vim desse programa, fiz o mecânico de manutenção de automóveis e sempre tive uma facilidade de caminhar na minha carreira, porque com conhecimento é uma coisa que ninguém tira de ti. Tu vai ter muitas oportunidades. Então, para todos os segmentos industriais, a gente está fazendo esse trabalho a 4 mãos, com a comunidade, com o poder público, com as indústrias, com as famílias, com os jovens. E eu posso garantir para vocês, assim a gente consegue fazer com que a gente tenha sucesso e mais prosperidade. O João Lobo está perguntando com relação a adultos. Por ter fomento público, não poderia ser mais barato? Ótimo. E eu digo para ti, não é questão de ser barato, eu faria tudo de graça. Só que quando eu falo que eu vou usinar, uma ferramenta de usinagem, tá? É João, né? É João Lobo. João Lobo, uma ferramenta de usinagem que o aluno é preparado para usar corretamente, ela se consome. E ela tem materiais nobres. Então, pegando só esse exemplo, uma prática que eu vou fazer hoje de manhã, que deve estar acontecendo lá no Senai, eu vou consumir uma pastilha de usinagem. Pesquise no mercado, dá um Google aí, pesquisa no Mercado Livre, que não é onde a gente compra de indústrias, quanto custa esse consumível, porque o curso é mão na massa. Então, o custo dessa operação industrial, ele é elevado. Eu vou produzir peças como faz a indústria, porque não adianta só fazer, vamos dizer assim, uma demonstração. Não, ele vai usinar. Então, os cursos que a gente oferece, se eu falei do curso de solda, ele vai soldar com equipamentos de última geração e consumir o equipamento, os gases, todo o recurso do professor, a estrutura, a energia elétrica. Enfim. Por isso, e eu digo assim, é até acessível. Tá, mas aí já que entramos nesse assunto aí sobre... só dar uma palhinha pra gente aqui, o Felipe. Para os interessados que estão nos ouvindo, adultos fora desse jovem aprendiz. Do programa? Fora do programa. Que querem fazer um curso, como esse, o João Lobo, que colocou aqui pra gente essa questão aí. Esse custo, ele é mensal, é financiável, não é? Tem que ser à vista? Como é que funciona isso? Bom, os cursos de balcão, que não era a proposta aqui, mas eu já vou responder para o João Lobo, né? Eles têm uma condição que a gente faz uma flexibilização do pagamento. Tem um desconto à vista, para quem é da indústria, tem um abatimento bem significativo. Quem é ex-aluno do Senai também tem um abatimento. 8%, 10%. E a gente pode financiar até 10 vezes, dependendo do programa, então fica flexível. Curso. Mas, João Lobo, e vocês que estão nos acompanhando, não pense no custo do curso, pense que para sempre tu tendo esse conhecimento, tu terá uma possibilidade de uma, de uma promoção na tua carreira. Então, tu vai investir agora e tu vai recuperar para sempre. Sim. Né? Então, eu sempre digo assim, quem se qualifica, ela vai pesar um pouco pela tua disponibilidade, tu vai ter que voltar para a sala de aula e não se preocupe, nós estamos preparados para todas as faixas etárias. Eu faço 30 anos que eu não abro os cadernos.
não tem problema. Ah, não sei fazer conta com vírgula, não tem problema, a gente vai ensinar. Mas, para sempre, tu vai ter uma condição maravilhosa de recuperar esse investimento. O Ricardo, para reforçar, e Felipe, o Ricardo, nosso ouvinte, ele deve ter um jovem em casa, para reforçar a faixa etária. Ele perguntou lá, a partir de que idade? Então, a predominância que as indústrias pedem é a partir dos 16. Tá? Já vou dizer aqui. Poucas exceções, 15, 14, mas coloca o nome lá. A tendência é que a pessoa chega no Senai. Tá? E a gente tendo um contingente de uma faixa etária menor, a gente pode fazer um outro programa, como eu falei, com a prefeitura, com alguma patrocinadora, e convidar esses jovens já a começar a se inserir nesse mundo. Outra pergunta. Bom dia, sou Marcos Boito. Gostaria de saber, tem curso de mecânica de moto? Obrigado. Temos curso de mecânica de moto, mas a gente não tem a estrutura aqui no Senai de Nova Prata. Nós temos uma unidade móvel. Tá? Inclusive, tivemos um curso inédito de elétrica básica automotiva, que foi um sucesso, e já estamos pensando no próximo, que será de transmissão automática ou injeção eletrônica, não lembro bem, que está previsto para setembro. É injeção eletrônica. Então, assim, mecânica de moto, eu vou lhe responder que um motor a combustão interna das motos, ou elétrico já, se fizeres um curso de mecânico de manutenção do Senai, tu vai aprender a consertar moto, carro, refrigerador, máquina industrial, qualquer coisa. Eu falo isso porque eu tenho mecânico de automóveis e sei consertar qualquer equipamento eletroeletrônico, mecânico. Tu vai aprender a consertar tudo que existe de movimento. Boa essa tua observação aí, Felipe. Eu fico pensando, como eu gostaria de... não é claro que vamos usar como profissão. Vai fazer o curso, Fidelis. Viu, Felipe? Agora vai começar a dar o curso aqui. Isso aí, o que dá, assim, agrega na pessoa, né? Você tem conhecimento sobre parte elétrica, sobre marcenaria, sobre várias... Né? Daqui a pouco você precisa... Ninguém tá, né? Daqui a pouco surge um imprevisto. Opa, é isso aqui. Né? Vamos lá. Eu conheço várias pessoas que têm esse conhecimento. Vamos lá. Se eu falo no mecânico de manutenção, que ele vai ter conhecimento de elétrica, de pneumática, de hidráulica, de usinagem. Isso fica tudo junto, isso que você aí fala. Automaticamente aprende. Isso aí. Mas ele quer um específico de moto. Então, o que tem na moto de manutenção? Trocar a relação, pinhão, coroa e a corrente, né? Que é o que consome com constância. Troca de óleo. A parte elétrica ali, troca de lâmpadas e algum problema de bobina, alguma coisa de alimentação. Alimentação de combustível, sistema de alimentação. Então, eu estou dando curso de moto aqui, o que a gente contempla. Então, tem que entender de funcionamento de motores a combustão interna, a 2 tempos, a 4 tempos, como é que funciona, como é que retifica, parte de metrologia. E aí, se tu for olhar na indústria, quando tu vai fabricar uma válvula ou uma peça, tem a metrologia, tem a usinagem, tem tudo isso. Quando vai falar da parte hidráulica, o freio da moto é hidráulico, né? A não ser algumas que ainda é com cabo ou com varão. Sim. Então, assim, lá dentro tem um tambor, uma lona ou uma pastilha de freio, um disco de freio. São sistemas de acionamento hidráulico, pneumático, mecânico. Então, eu digo assim, sim, tem ocupações bem específicas que a pessoa quer montar uma empresa que vai fazer manutenção de motocicletas, uma revendedora, enfim, não tem problema. Mas como tem uma sazonalidade na região, a gente chama a unidade móvel uma vez por ano, sim, uma claro. vez. Não tem necessidade de eu ter uma oficina de moto. E essa unidade móvel fica por um período até o encerramento, do começo e o encerramento do curso. Exatamente. Eu vou dar um outro exemplo de uma unidade móvel que é muito bem utilizada aqui e necessária, é a de soldagem. A gente vem porque aqui, no nosso eixo, aqui pegando de Nova Bassano para cá, Nova Araçá, até aqui em Nova Prata, tem muitas empresas que fabricam estruturas metálicas, que trabalham com soldagem. Metalúrgica. Então, o curso de soldador, eu até poderia ter uma estrutura dentro do Senai. Eu tenho uma mínima estrutura, porque dentro desses cursos que eu falei, o jovem vai ter pelo menos algum contato. Mas o soldador, aquele que vai ter a sua ocupação na indústria como soldador, esse tem que ter uma série de legislações, de tipos de cursos específicos, que aí tem que focar. Certo, perfeito. Bom, deixa eu ver se tem mais algum recado aqui. Ele parece que entrou aqui, deixa eu... Ô, Felipe, só para contextualizar... Eu vou ter que dar o certificado aqui para os ouvintes, porque eu já estou dando perfeito, até o curso. A ideia era dar uma divulgada. É o Marcelo que disse que está ouvindo, agradeceu, muito obrigado. Viu, Felipe? Só para contextualizar, quando você falou agora há pouco, né, nesta nossa conversa muito produtiva, assim a respeito, olha, geração do meu pai, do teu pai. Não, o cara não tinha a mínima ideia. Então, para contextualizar, porque o meu pai, na época, que eu sou um pouco mais velho que tu, assim, ó,
O meu pai sempre tinha aquela relação. No meu tempo, sabe a questão do jovem? No meu tempo que era melhor, que não sei do que, tá. O que eu hoje não repito isso. Sim. Pelo contrário, hoje é bem melhor, né? Uma filha em casa. Hoje é bem melhor, meu querido Felipe. É pelo que você falou. O teu, assim, a nossa conversa, ela retrata bem, pelo menos de minha parte, a minha ideia. A minha compreensão das coisas. Sim. Hoje é muito melhor, porque no meu tempo, querido Felipe, o meu mundo era a rua que eu morava. Sim. Certo? Era a aldeia que eu morava. Hoje não. A gente tem que respeitar, porque eu sempre digo assim, os mais velhos, hoje eles têm a vida vivida. Sim. E naquela época era realmente muito difícil para ter minimamente um rádio a pilhas para poder ouvir as notícias, para se corresponder por carta. É verdade, isso então, essa fala do meu tempo era muito melhor, eles se referem a convívio social. Quando tinha, era muito bom. Hoje, tu vê jovens nas praças, cada um no seu celular, em outro lugar do planeta. Então, isso que eu falo, que está muito melhor hoje, o mundo evoluiu e vai evoluir sempre. Uhum. Quando tu queres te aposentar hoje, tu vai ter que trabalhar bem mais do que na época que pessoas se aposentavam mais cedo. Até porque vivem mais, né? Até porque vivem mais. Então, eu digo assim, não adianta a gente entrar no discurso do antes era melhor, porque eu sempre digo assim, eu sou talvez muito otimista, porque eu me realizo. O que eu faço, eu tenho uma paixão enorme. Eu digo que todos os meus 2.000 alunos da região eu tenho como meus filhos, porque a minha responsabilidade como gestor é exatamente ter a individualidade de cada um. Se aquele jovem está dormindo ali de manhã, eu vou ter que abordar ele com carinho. Cara, o que aconteceu? Pai e mãe não viram? O que aconteceu? Algum problema em casa? Cada um a gente tem que dar o carinho que eles precisam. Ô Felipe, estou com o tempo estourando aí, então o que falta para a gente colocar aqui? Para a gente colocar é agradecer pela oportunidade. Mas e endereços, maneira de procurar? Ninguém sabe onde é que é o Senai de Nova Prata, nem eu sei aqui. Vamos lá. Essas questões todas, né? Se tem e-mail, enfim. Tá. Terminada a nossa entrevista ao vivo aqui, eu vou deixar o contato do link para inscrição, aquela que a gente falou. É bem fácil. Quem não souber, vai na BR-470 do lado da rodoviária. Na verdade, tem que dizer que a rodoviária fica do lado do Senai, porque estava lá antes, né? Mas tudo bem. Não, é verdade. Tudo bem, né? A rodoviária que se mudou depois, mas eu vou dar... Embora a rodoviária era para vamos botar assim, ter sido instalada muito tempo antes. Sim, mas eu falo dos dois. Na realidade, é isso que aconteceu. Antes de você dar o endereço aqui, a dona Fátima, final 1667. Bom dia, agradeço ao Senai por meu filho aprender uma profissão mecânico de usinagem há 12 anos atrás. Parabéns, é isso aí. A gente tem história para contar de sucesso, todas, né? Isso é maravilhoso. Então, obrigado, dona Fátima, e de fato, gostaria então de trazê-lo aqui para dar uma entrevista, um depoimento de quanto foi importante. Testemunho. Porque a pergunta é, aqueles que não passam por aqui, está tudo certo. Mas nos preocupa para onde é que vão, né? Verdade. Então, o Senai fica ali junto à rodoviária, praticamente. Então, tem facilidade de acesso. O telefone é o 32420700. Pode entrar em contato. Nós temos um WhatsApp, que é o 32606310. Esse pode ser contato, porque o pessoal já utiliza só o WhatsApp, praticamente. E, é claro, deem uma chegada ali. Venham visitar, inclusive, vocês. Se atualizem para ver na prática o que eu estava apresentando aqui. É uma bela oportunidade, eu posso garantir para vocês. Entre a gente ficar tratando as consequências da sociedade, eu prefiro me antecipar e vir aqui oferecer caminhos do bem, caminhos de sucesso. E dessa forma eu agradeço muito a oportunidade aqui. Parece que estamos aqui no encontro de amigos e de fato porque acolher a sociedade, eu falei da indústria, independente da condição que esteja, falo mesmo para você que está nos acompanhando aqui. Você está precisando de uma mão amiga aqui, de uma ajuda? Venha lá. A gente faz muito atendimento consultivo. Às vezes a pessoa chega lá assim, você rachar a lei e tem o coração batendo. O que tem para mim? Vamos lá, vamos achar. Esse detalhe é importante. Quer dizer, mostramos o parque de diversões e diga onde é que tu quer brincar aqui. Isso aí. Os pais também dão uma chegadinha lá para conhecer. Com certeza. Sabe, alguma coisa possa encaixar. Independente da idade. Beleza, Felipe. Obrigado pela tua participação. Obrigado e agradecemos muito a oportunidade. Muito bem. A gente vai para o intervalo e as informações finais da manhã aqui dentro da programação da Ativa FM. Fica ligado aqui na Ativa. 87.9 FM. Batendo de frente com o sucesso.
Atenção, apaixonados por pagode. O som que embala o Brasil inteiro está chegando com tudo. Turma do Pagode, ao vivo, sexta, dia 29 de agosto, no Grêmio Pratense. É pagode de verdade que contagia. Vem, que a vibe é diferente. Turma do Pagode, sexta, dia 29 de agosto, em Nova Prata. Informações completas pelo Instagram da WNT.